Sistema de módulos, também conhecido como projeto Jigsaw. O sistema de módulo é a principal mudança na versão 9 do Java. Esse recurso foi adicionado para reunir pacotes e código Java em uma única unidade chamada de módulo. A partir do momento que o código Java e os pacotes vêm crescendo ao longo dos releases, tem ficado cada vez mais difícil a manutenção e organização do código numa aplicação Java, e as chances de torná-lo complicado e suscetível a se tornar emaranhado têm crescido, né, que é o chamado código espaguete. Né? Mesmo seguindo as boas práticas de programação, isso tem se tornado um grande problema. Por isso, a Oracle decidiu, dessa vez, abraçar o projeto Jigsaw e incorporá-lo ao JDK 9. Esse projeto Jigsaw não é uma novidade. Para você ter uma ideia, ele existe desde o JDK 7, mas que só agora veio a fazer parte do Java no Release 9. Vamos voltar um pouquinho ao passado e entender melhor o problema que os programadores Java vinham enfrentando e que fez o sistema de módulos se tornar realidade no Java 9. Até então, a forma mais comum de encapsular o código Java era dentro dos arquivos .jar. Né? Porém, um grande problema disso é que não temos nenhuma noção das dependências explícitas entre os diferentes .jars existentes numa aplicação. E isso só fazia crescer o uso inadvertido de classes públicas dentro do .jar, dos arquivos .jar, para que uma classe pudesse acessar outra classe de outro pacote dentro no mesmo class path. Ou seja, muitas classes passam a ser marcadas como pública erroneamente. Além disso, como saber se todos os .jars necessários estão presentes, né? E mais, como saber se não existem entradas duplicadas de arquivos .jar. Então, para resolver essas questões, a Oracle resolveu incorporar o sistema de módulos neste Release 9. Vamos dar uma olhada na API do Java 9. Olhando a organização das classes dentro dos pacotes, não vemos nenhuma novidade, mas repare a grande mudança do Java 9, onde todas as classes, interfaces e enums foram agrupados em módulos. E dentro desses módulos estão os pacotes pertinentes. Então, se pegarmos aqui o módulo java.base, veremos na sua documentação que ele define as APIs básicas da plataforma Java. Esse módulo também é conhecido como o módulo raiz do Java 9. Então, notem que estão todos aqueles pacotes tradicionais e conhecidos nossos, né? O Java.io, o Java.lang, JavaNet, JavaMath, todos eles estão reunidos dentro de um único módulo chamado java.base. Para modularizarmos nossa aplicação, precisamos primeiro criar um arquivo chamado module-info.java, que irá descrever a estrutura de módulos e diretórios. O nome técnico deste arquivo é descritor de módulo. Todo descritor de módulo possui um nome e duas principais cláusulas que ele pode ter, que é o exports e requires. A cláusula export, seguido do nome do pacote, permite que o conteúdo marcado como público desse pacote seja visível ao mundo externo para que outros módulos possam utilizá-lo. Em contrapartida, a cláusula requires serve para especificar que este módulo depende de outro módulo. Você verá que a IDE Eclipse e outras IDEs mais novas, né, que aceitam o Java 9, criam esse arquivo, essa estrutura, automaticamente. Então, você não precisa se preocupar em criar essa estrutura na unha. Né?
Mas existem outras cláusulas que podem ser colocadas dentro desse descritor de módulo, como por exemplo, opens, que é bem semelhante ao exports. A diferença é que a diretiva opens permite que membros privados dentro do pacote possam ser acessados através do mecanismo de reflexão de classes por outros módulos. E outra cláusula que também pode ser utilizada no descritor de módulo é a cláusula uses, que serve para especificar um serviço usado por esse módulo. Mas não se preocupe com essas duas, tá? As mais comuns e utilizadas são a exports e a requires. Tentando explicar através de slides esse conceito de módulos parece um tanto quanto confuso, principalmente as cláusulas dentro do descritor de módulo. Então, para você entender melhor, vamos colocar em prática e fazer uma aplicação a mais simples possível, por exemplo, a aplicação Olá Mundo, na nossa IDE Eclipse, utilizando o sistema de módulos. Então, estou aqui com a IDE Eclipse aberta. Eu vou criar aqui um projeto, chamá-lo de saudação. E vou criar uma classe, a famosa classe Hello World, dentro desse projeto. Então, Hello World. E um método público chamado diga, que irá exibir no console a frase Olá Mundo. Vou criar mais uma classe chamada Goodbye, que irá representar outro tipo de saudação. Então, com o mesmo método diga, que irá imprimir no console a frase até logo. Então, note que criei duas classes que representam saudações diferentes, mas elas estão tanto quanto dispersas no projeto, né? Eu vou agrupá-las em pacotes. Então, vou criar aqui um pacote chamado com.mod.goodbye, que irá conter essa classe Goodbye. Então, vou arrastá-la para dentro desse pacote. E vou criar um outro pacote chamado com.mod.hello, que irá conter a classe Hello World. Então, observe que conseguimos aqui agrupar melhor as nossas classes, separando-as, né, por interesses. Agora, note que se eu gerar um ponto jar desse projeto, o que vai acontecer? Tanto a classe Hello World quanto a classe Goodbye vão estar disponíveis para o mundo externo. Por quê? Porque elas estão definidas como pública. Porém, se eu criar um módulo e enxertar esses pacotes dentro desse módulo, através do descritor de módulo, eu consigo restringir quais pacotes serão visíveis ao mundo exterior. Então, vamos criar agora o descritor de módulo. Então, o descritor de módulo, necessariamente, ele tem que possuir o nome model, tracinho, né, hífen, info.java. Como estamos trabalhando com a IDE Eclipse, é uma IDE relativamente sofisticada, ela oferece já o recurso automático de criação do descritor de módulo. Como fazer isso? Clicando em cima do projeto com o botão direito do mouse, na opção Configure, tem aqui, ó, criar o módulo, o descritor de módulo. Então, eu clico aqui. Eu posso dar um nome ao módulo, né? Eu vou chamar
de módulo saudação e finish. Olha, ele criou o descritor com as cláusulas, as duas cláusulas exports, que exportam tanto o pacote goodbye quanto o pacote hello world. Se eu não quiser deixar visível o pacote hello, basta eu tirar essa linha. Então, o hello, apesar de ser público, ele não vai ser importado quando esse módulo for importado em outro projeto. O que eu irei fazer na sequência? Criar mais um projeto no Eclipse que fará uso do módulo saudação. Então, vou criar aqui um projeto Java, vou chamá-lo de saudação demo, de demonstração. Finish. Vou criar uma classe, vou chamá-la de saudação demo, com a função main. E agora o que eu vou fazer? Eu vou importar o módulo saudação que criamos aqui anteriormente. Então, da seguinte maneira. Lembra das cláusulas principais do descritor de módulo? A exports e a requires. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um requires naquele módulo saudação que a gente criou. Então, vou criar um descritor de módulo para esse novo projeto. Então, eu vou deixar com o nome saudação demo também. E vou fazer um requires no módulo saudação. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou solicitando, requerindo o módulo saudação de outro projeto para ser usado neste projeto. Então, lá na função main da classe saudação demo, eu farei uso das duas classes hello world e goodbye. Então, hello world, hello igual a new hello world. O hello ele tem aquele método diga e o mesmo para a classe goodbye. Vou invocar também o método diga dessa classe. Agora eu preciso dar os devidos imports, de cada classe. Salvei, porém está tendo um erro de compilação aqui, ó. Ele fala que não é possível resolver esses nomes, tanto o Hello World quanto o Goodbye, embora tenhamos colocado os devidos imports, e no descritor de módulo estarmos requerindo o módulo saudação. Precisa fazer mais uma coisa, colocar esse módulo saudação dentro do class path do projeto saudação demo. Como fazemos isso? Clicamos com o direito em cima do nome do projeto, propriedades, item Java Build Path, aba Project, Model Path, que é o caminho do módulo. Daí eu vou adicionar esse módulo, ok. Opa, tem um errinho aqui na cláusula import, eu estou importando hello world, não apenas hello, Só corrigindo isso daqui, salvar.
Perfeito, ó. Sumiram os erros de ambos os projetos. Agora eu vou rodar o projeto saudação demo, que requer o módulo saudação. Então, vou executar aqui a função main. E apresentou aqui um erro de execução interessante. Ele fala que a classe saudação demo, né, que é essa aqui, tem que estar dentro de um pacote, né? Ela está sem nenhum pacote definido para ela. Então, vou criar aqui um pacote qualquer, vou chamar de com.demo.saudação e vou jogar a classe lá dentro. Pronto. Agora eu vou executar a aplicação novamente. Funcionou perfeitamente. Então eu criei aquele erro proposital para você perceber que você não pode criar classes soltas sem pacote algum. Então eu necessariamente tive que colocar a classe saudação demo dentro de um pacote que eu chamei de com.demo.saudação, tá? Nota-se claramente que utilizando módulos no Java 9 você tem um ganho de reuso extremamente alto, ganho de reuso de código, né? E além desse benefício, podemos também notar que fica fácil perceber os módulos que são requeridos e aqueles módulos que estão ausentes na aplicação apenas olhando para o arquivo descritor de módulo, o que torna mais fácil o teste e também a manutenção de aplicações construídas na forma de módulos. Na aula a seguir, vamos estudar outra new feature do Java 9, que são interfaces com métodos privados.